No dia 10 de dezembro celebramos o dia de Nossa Senhora do Loreto. Essa é uma celebração que recorda um acontecimento sobrenatural, o transporte da casa de Nazaré. A casa de Nazaré é a casa onde Jesus viveu. Extraordinariamente, a casa da Sagrada Família que ficava em Nazaré, Israel, foi transportada inteira, sem ser demolida, para a região de Loreto, na Itália. Trata-se de um fenômeno que permanece sem explicação científica e que demonstra a importância que o próprio Senhor dá a esta casa. Trata-se de uma casa com apenas 3 paredes, aberta ao mundo e a todas as pessoas. Assim se apresenta a Santa Casa de Nazaré, sob um precioso revestimento de mármore renascentista. Segundo a tradição, foi transportada, por ministério angélico, em uma rua pública em Loreto. Ou seja, segundo a tradição, foram os anjos que transportaram a casa de Nazaré. Esta casa terrena, onde a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo Gabriel e viveu, com Jesus e José, é testemunho do evento mais importante da história, a encarnação. Várias pesquisas foram feitas. As pesquisas históricas, arqueológicas e científicas parecem confirmar a sua autenticidade. Sancionada pela primeira vez, em 1310, com a bula do Papa Clemente V. Estudos recentes demonstram que as pedras do edifício foram elaboradas segundo o uso dos natabeus, conhecido na Galileia no tempo de Jesus. Especialistas confirmam que os incisos em grafites nestas pedras são claramente de origem judaico-cristã. Além disso, que a argamassa utilizada é desconhecida na construção de edifícios na região italiana das Marcas. Além do mais, 5 cruzes em tecido, pertencente provavelmente aos cruzados, e alguns restos de um ovo de avestruz, símbolo do mistério da encarnação, foram encontrados entre os tijolos da construção da Santa Casa, cujo perímetro corresponde perfeitamente com a dimensão dos alicerces que permaneceram em Nazaré. A casa de Nossa Senhora de Loreto possui 3 paredes abertas ao mundo. Mas por que só 3 paredes? Com toda a probabilidade, elas faziam parte da casa da Virgem. A antecâmara em alvenaria, que dava acesso à parte posterior da gruta, escavada na rocha, ainda hoje venerada na Basílica da Anunciação em Nazaré. Muitos continuam a se questionar como tem acontecido o transporte desta relíquia descoberta. A olho nu, não parece ser reconstruída, apesar do incêndio desastroso de 1921. Aquela catástrofe causou a destruição de parte da decoração pictórica do santuário e do quadro de madeira original da Senhora Negra. Segundo a tradição, em 1291, após a expulsão dos cruzados da Palestina, as paredes da Casa de Nazaré foram transportadas, pela primeira vez, à cidade de Ilíria, na atual Croácia. Em seguida, foram transportadas a Loreto, uma pequena cidade no centro da Itália. Existe uma crônica de 1465, narrada por Teramano, que diz: depois que o povo da Galileia e de Nazaré trocou a religião de Cristo por aquela de Maomé, os anjos tiraram a mencionada igreja daquele lugar e a transportaram para a Eslavonia. Lá, porém, não foi honrada como convinha a Virgem Maria, por isso os anjos a tiraram daquele lugar e a levaram, por via marítima,
até o território de Recanati. Os muçulmanos tinham invadido a Terra Santa. Por onde passavam saqueavam e destruíam principalmente as igrejas católicas e os lugares santos. Então, no ano de 1291, antes da chegada dos muçulmanos em Nazaré, a casa da Sagrada Família desapareceu inexplicavelmente de sua locação e apareceu na cidade de Tersates, na Dalmácia, perto do Mar Adriático, a milhares de quilômetros de Nazaré. Na ocasião, o sacerdote local, que estava muito doente, ficou curado instantaneamente e passou a anunciar a visita de Maria e sua casa na cidade. Ele teve uma visão de Nossa Senhora na qual ela afirmou: aquela é a casa onde Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e onde a Sagrada Família morou em Nazaré. O povo começou a fazer peregrinações até a casa e graças começaram a acontecer. O governador local ficou impressionado com o fato, mas quis confirmar a versão do padre. Por isso, enviou 4 especialistas à Terra Santa para tirarem a prova de que aquela era a casa verdadeira. Os especialistas encontraram em Nazaré somente os alicerces da casa e os nazarenos espantados com o desaparecimento da mesma. E, para espanto de todos, os alicerces tinham as medidas e o tamanho idênticos aos da casa que aparecera em Tersates. Estes alicerces estão até hoje em Nazaré, na Basílica da Anunciação, onde recebem a visita de peregrinos de todo o mundo. E a casa que estava em Tersates não apresentava sinais de ter sido demolida e reconstruída. Ao contrário, ela estava intacta como era conhecida em Nazaré. Então, concluíram que Deus, em sua infinita bondade, ordenou que seus anjos transportassem pelo ar a casa em que Nossa Senhora havia recebido a visita do anjo para anunciar a salvação do mundo. Esse foi o primeiro milagre. A casa logo se tornou centro de peregrinações. A hipótese que muitos, hoje, tendem a aceitar é a hipótese, avaliada pelo antigo Código Chartulariunco-Lisanense, segundo a qual os anjos da tradição, a qual é atribuído o transporte, se referiam à nobre família bizantina de Épiro, chamada Angeli, que, no século XIII, salvou a venerável igrejinha, via marítima, da fúria dos sarracenos. No entanto, o perfeito estado de montagem e conservação das pedras manteve viva uma interpretação do transporte, aberta ao sobrenatural. Após ter ficado por mais de 3 anos da cidade de Tersates, um novo milagre aconteceu. No dia 10 de dezembro de 1294, a casa milagrosamente levantou voo rumo ao mar Mediterrâneo e foi parar nos bosques de Loreto, na cidade de Recanati, Itália. Então os fiéis se lembraram de uma profecia de São Francisco de Assis: Loreto será um dos locais mais sagrados do mundo. Lá será construída uma basílica em honra a Nossa Senhora de Loreto. De fato, hoje é uma basílica que foi construída em volta da casa. Esta basílica é um dos maiores santuários da Europa. A comprovação do milagre por estudos mais recentes foram feitos. Vários estudos foram feitos a pedido da Igreja, envolvendo especialistas como engenheiros, arquitetos, físicos, historiadores e estudiosos. O espanto e admiração é geral, pois, quanto mais se estuda, mais se comprova que um grande milagre aconteceu envolvendo esta casa.
podemos resumir as conclusões dos estudiosos em 6 apontamentos. Primeiro, a casa fica diretamente no chão, sem nenhuma base que a sustente, podendo passar uma barra de ferro embaixo dela. Segundo, as pedras de que é feita não existem na Itália, somente na Palestina, na região de Nazaré. Terceiro, sua porta é de cedro, madeira que não existe na Itália, sendo muito encontrada na Palestina. Quarto, o cimento que liga as pedras das paredes é de sulfato de cálcio e pó de carvão, muito usado na Palestina, usado no tempo de Jesus e desconhecido naquela época na Itália. Quinto, as medidas da casa são idênticas às da base que ficou em Nazaré. Sexto e último, a casa é pequena, mostrando a simplicidade da Sagrada Família, porém organizada, e com arquitetura simples, como do povo da época de Jesus. No ano de 2012, o Papa Bento XVI visitou a casa de Nossa Senhora. A impressão de Bento XVI sobre a casa da Virgem Maria foi esta: causa perplexidade a colocação da casa de Maria em uma rua pública. Neste aspecto, consiste a mensagem singular desta casa: não é uma casa particular, mas aberta a todos, situada nos caminhos de todos. Com efeito, estamos a caminho de outra casa, a cidade eterna. Isso é um pouco da história e dos estudos sobre Nossa Senhora do Loreto. Assim, neste dia 10 de dezembro, pedimos: Nossa Senhora do Loreto, rogai por nós.